Antes dos tempos dos reis, antes do dilúvio, houve um homem que caminhou com Deus e testemunhou os segredos dos céus. Seu nome era Enoque. Ele foi além do reino dos mortais para ver o que nenhum homem deveria ver: os segredos dos anjos caídos, as câmaras da criação e os julgamentos divinos que determinariam o destino da humanidade. Com o conhecimento veio o peso da verdade. Enoque descobriu uma guerra entre mundos, anjos que desceram à terra, pactos proibidos e uma corrupção que despertou a ira de Deus. Essa não era apenas a história de um homem, era a história de uma rebelião, da queda de seres imortais e de um julgamento final que mudaria para sempre o destino dos céus e da terra. Deus ordenou: escreve, Enoque, para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que está por vir. Senhor, o que desejas de mim? Sou apenas um homem pequeno diante da tua grandeza, respondeu Enoque. Eu te escolhi para que sejas o meu mensageiro. O que está oculto será revelado por meio de ti. Levanta-te e segue o meu mensageiro celestial. Uriel apareceu diante dele. Caminha comigo, Enoque. Vou te mostrar os segredos dos céus e a corrupção da terra. Isto é mais do que jamais imaginei. Onde estamos? Estamos no limiar dos céus. Mas nem tudo o que verás será belo. Precisas conhecer a verdade, mesmo que ela te cause dor. Escreve tudo o que vires, mas lembra, este conhecimento é um fardo. Nem todos compreenderão. Muitos o rejeitarão. Se essa for a vontade de Deus, eu aceitarei. Mesmo que meu coração se quebre, escreverei o que deve ser escrito. Senhor, dá-me força para cumprir este chamado. Os segredos do céu foram revelados. Mas a que preço? Este é o relato do que Enoque viu no céu. Primeira parte, o livro dos vigilantes. Capítulo 1. Introdução e contexto da visão de Enoque. Estas foram as palavras da bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os justos e eleitos que viverão no dia da tribulação, quando os perversos e ímpios forem removidos. Enoque, homem justo, cuja boca foi aberta por Deus, viu a visão do santo no céu. Ele declarou: vi uma visão para as gerações futuras, não para esta geração, mas para um tempo distante. Falei sobre os eleitos e para eles escrevi: o santo e grande virá do céu. Ele pisará sobre o monte Sinai, se manifestará em seu acampamento e aparecerá com toda a sua força. Virá com dezenas de milhares de santos para executar julgamento sobre todos, destruir os ímpios e repreender toda a carne pelas obras ímpias cometidas contra ele. Todos os que estão na terra despertarão, os justos viverão, os ímpios serão destruídos. Haverá paz. Os justos caminharão pelos caminhos da justiça. O Senhor será seu guia e terão luz eterna. Capítulo 2. Observações sobre a criação e a natureza. Observai o céu. As luminárias seguem seus caminhos sem se desviar das ordens de Deus. Cada uma nasce e se põe conforme sua estação. Vede a terra. Nada nela muda. Tudo obedece ao Criador. As estrelas surgem em seu tempo. O sol e a lua seguem seus caminhos perfeitos conforme o mandamento do Senhor. Tudo opera em harmonia com sua vontade. Mas vós, homens, desobedecestes. Vossa maldade excedeu todos os limites. Os vigilantes, anjos enviados para vos guiar, desviaram-se de sua missão e corromperam seus caminhos. Por isso, os ímpios enfrentarão o juízo, e o castigo será grande. Vede como cada árvore dá fruto a seu tempo, como os rios fluem em seu curso, como o mar permanece dentro de seus limites. Toda a criação segue as leis do Altíssimo, mas os homens e os anjos caídos não respeitaram os mandamentos de Deus. O juízo virá para todos os que pecaram e para os que seguiram os caminhos da injustiça. Os justos serão recompensados e encontrarão paz eterna. Os ímpios serão destruídos. Não restará a memória deles.
Observai como as estações mudam em seu tempo. Os dias de verão e de inverno seguem seu ciclo. Tudo na terra e no céu testemunha a glória de Deus. Mas os homens trouxeram caos ao mundo com suas ações. O juízo está preparado e Deus não tardará em executá-lo. Capítulo 3. A queda dos vigilantes e o surgimento dos nefilins. Naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram sobre a terra, nasceram para eles filhas belas e formosas. Os anjos, filhos do céu, as viram e as desejaram. Disseram entre si: escolhamos esposas dentre as filhas dos homens e geremos filhos com elas. Senjasa, o líder entre eles, hesitou. Temo que não concordeis em fazer isso e que eu seja o único a carregar a culpa de um grande pecado. Mas todos responderam: façamos um juramento e comprometamo-nos sob maldição uns com os outros, até que tenhamos cumprido este propósito. Então juraram juntos e selaram esse pacto. Ao todo eram 200. Desceram nos dias de Jared sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram aquele lugar de Hermon porque ali fizeram o juramento e firmaram sua aliança sob maldição. Estes foram os nomes de seus líderes: Senjasa, o chefe, Uraqui-Barameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zaquiel, Sansapiel, Satarel, Turel, Jomjael e Sariel. Esses eram os chefes das dezenas. Cada um tomou para si uma mulher. Uniram-se a elas e começaram a corrompê-las. Ensinavam encantamentos, feitiçarias e mostravam como cortar raízes e usar plantas. As mulheres engravidaram e deram à luz gigantes, seres com altura de 300 côvados. Esses gigantes devoravam tudo o que os homens produziam. Quando já não podiam ser sustentados, voltaram-se contra os próprios homens, devorando-os. Pecaram também contra as aves, os animais, os répteis e os peixes. Começaram a devorar uns aos outros e a beber sangue. Então a terra acusou os ímpios. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças. Revelou os metais da terra e como moldá-los. Mostrou braceletes, adornos, o uso do antimônio, pintura dos olhos, pedras preciosas e tinturas. Houve grande impiedade. Cometeram fornicação e se corromperam em todos os seus caminhos. Senjasa ensinou encantamentos e uso de raízes. Armaros ensinou como quebrar encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabel revelou as constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel revelou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Enquanto os homens pereciam, clamavam. O clamor deles subiu ao céu. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e toda a iniquidade que se espalhava. Disseram entre si: a terra está clamando com sua voz até as portas do céu. A voz dos santos do céu, as almas dos homens, clamam dizendo: levai nossa causa diante do Altíssimo. Então disseram a Deus: tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. Teu trono de glória permanece por todas as gerações do mundo. Teu nome é santo, grande e bendito por toda a eternidade. Criaste todas as coisas e tens poder sobre tudo. Nada está oculto diante de ti. Vês todas as coisas, nenhum segredo te escapa. Tu viste o que Azazel fez, como ensinou toda forma de injustiça sobre a terra e revelou os segredos eternos que estavam guardados nos céus, os quais os homens jamais deveriam conhecer. Senjasa, a quem deste autoridade, foi até as filhas dos homens, deitou-se com elas, corrompeu-se e encheu a terra de sangue e iniquidade. Agora, as almas dos que morreram clamam, lamentam-se até as portas do céu. Seus gemidos sobem. Eles não podem descansar por causa da impiedade cometida na terra. Mas tu conheces todas as coisas antes que aconteçam. Sabes disso e permitiste que tudo ocorresse. Não nos disseste o que devemos fazer em relação a eles.
Então Deus falou e enviou Uriel ao filho de Lameque com uma instrução clara. Vai até Noé e dize-lhe em meu nome, esconde-te. Revela-lhe que o fim se aproxima. Toda a terra será destruída e um dilúvio virá sobre tudo o que nela há. Instrui o justo Noé sobre o que deve fazer para preservar sua vida e a semente de toda a terra para as gerações futuras. Então Deus falou a Rafael: prende Azazel de pés e mãos, lança-o nas trevas, abre uma fenda no deserto de Dudael e atira-o ali. Coloca sobre ele pedras ásperas e cortantes. Cobre-o com escuridão para que não veja a luz, que permaneça ali para sempre. No dia do grande julgamento, ele será lançado ao fogo. Cura a terra que os anjos corromperam. Anuncia que eu a purifiquei e que toda corrupção será removida. Que os filhos dos homens não pereçam por causa dos mistérios que os vigilantes revelaram e ensinaram a seus filhos. Toda a terra foi corrompida pelas obras de Azazel. Sobre ele recairá toda a culpa. Em seguida, Deus disse a Gabriel: avança contra os bastardos e réprobos, contra os filhos da fornicação. Destrói os filhos dos vigilantes entre os homens. Faze com que se voltem uns contra os outros, para que se destruam em batalha. Eles não terão vida longa. Nenhuma súplica feita por seus pais será atendida. Esperavam viver eternamente. Esperavam que cada um deles vivesse 500 anos. Deus disse a Miguel: vai e anuncia a Senjasa e a todos os seus associados que se uniram às mulheres e se contaminaram com sua impureza. Sua destruição está determinada. Prende-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do julgamento e da consumação, até que o juízo eterno seja completado. Naqueles dias serão levados ao abismo de fogo, ao tormento. Serão confinados por toda a eternidade. Destrói todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, pois causaram dano aos homens. Elimina a injustiça da face da terra, para que toda obra maligna cesse, que a planta da justiça e da verdade surja e se torne uma bênção. Que as obras da justiça e da verdade sejam plantadas para sempre, trazendo alegria. Então, todos os justos escaparão e viverão até que gerem milhares de filhos. Os dias de sua juventude e velhice se completarão em paz. Toda a terra será cultivada com justiça, será cheia de árvores e bênçãos. Todas as árvores darão frutos, os vinhedos serão abundantes. Toda semente semeada produzirá 100 vezes mais. Uma medida de oliva produzirá 10 prensas de azeite. Limpa a terra de toda opressão, injustiça, pecado, impiedade e contaminação. Destrói da terra todos os filhos dos homens que praticaram o mal. Que toda obra de maldade chegue ao fim. E agora, filhos meus, falai de justiça. Andai nela, pois nos caminhos da justiça sereis plantados para sempre. Capítulo 4. Enoque como mediador e o juízo dos vigilantes. Naqueles dias, Enoque foi levado de entre os filhos dos homens. Os anjos o chamaram e o conduziram a um lugar remoto. Enoque, escriba da justiça, disseram: vai e fala com os vigilantes do céu que abandonaram as alturas celestiais. Corromperam-se com mulheres, agindo como os filhos dos homens, tomaram esposas para si e contaminaram a terra. Dize-lhes: não haverá paz para vós, nem perdão para vossos pecados. Enoque foi até eles. Estavam reunidos em Abel-Maim, entre o Líbano e Senir, com os rostos cobertos de vergonha. Ele anunciou todas as palavras de justiça que lhe foram dadas. Os vigilantes tremeram de medo e suplicaram que ele escrevesse uma petição para levarem ao Altíssimo, pois já não podiam erguer os olhos ao céu devido aos seus pecados. Enoque escreveu a súplica dos anjos caídos e subiu ao céu. Chegando às regiões celestiais, viu as portas do céu abertas e entrou no lugar onde estava o trono de Deus.
prostrou-se com o rosto em terra e apresentou a petição diante do Altíssimo. Deus respondeu: Vai e dize aos vigilantes que te enviaram com esta súplica: Vós fostes santos e espirituais, vivieis a eternidade, mas corrompestes vossas naturezas ao tomar mulheres e gerar filhos de carne e sangue. Por isso, trouxestes grande maldade à terra. Nunca vos foi concedido o direito de revelar os segredos dos céus, nem de ensiná-los aos homens, mas o fizestes. Agora estão corrompidos por aquilo que jamais deveriam saber. Não haverá paz para vós. Não haverá perdão para vossos pecados. Sereis condenados para sempre. Quanto aos vossos filhos, os nefilins, nasceram da vossa união proibida. Serão destruídos, pois trouxeram caos e derramamento de sangue à terra. Enoque retornou e comunicou-lhes tudo o que Deus havia dito. Explicou que não havia misericórdia para eles. Haviam cometido um pecado imperdoável ao abandonar sua morada celestial. Enoque teve então uma visão. Foi-lhe mostrado um lugar escuro, cheio de fogo, com colunas de chamas sem fim. Era o destino dos anjos caídos. Ali seriam acorrentados até o julgamento final. Deus disse: Este é o lugar da prisão dos anjos. Aqui estarão detidos até o grande dia do juízo, quando serão lançados no abismo eterno por seus pecados. Depois, foi mostrado a Enoque um trono brilhante, cercado por rios de fogo. Nele estava assentado o Altíssimo, rodeado por anjos que cantavam e louvavam seu nome. Enoque compreendeu a magnitude do juízo que estava por vir. Deus explicou: Os filhos dos vigilantes, os nefilins, serão destruídos, mas seus espíritos permanecerão sobre a terra como seres malignos. Por terem nascido da carne e do espírito, seus espíritos tornar-se-ão espíritos malignos. Eles sairão de seus corpos e habitarão entre os homens. Sua origem é corrupta e causarão destruição. Ferirão, destruirão, atacarão e guerrearão. Não comerão, não beberão, mas serão invisíveis aos olhos humanos. Levantar-se-ão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois delas nasceram. Deus declarou: Os nefilins serão apagados fisicamente da terra, mas seus espíritos permanecerão como maldição até o fim dos tempos. Então Deus confiou a Enoque a missão de registrar todas as revelações e visões. Tu, Enoque, escreve tudo isso. Estas palavras serão um aviso às gerações futuras, que saibam o que aconteceu quando os vigilantes abandonaram o céu e seus filhos trouxeram destruição à terra. O juízo do Altíssimo será justo e ninguém escapará dele. Enoque concluiu sua missão como mediador entre Deus e os vigilantes. Transmitiu fielmente a mensagem divina. Embora os anjos caídos esperassem misericórdia, Deus deixou claro que seu pecado não poderia ser perdoado. Seus filhos seriam eliminados fisicamente. Seus espíritos permaneceriam como maldição sobre a terra. Como escriba da justiça, Enoque registrou tudo o que viu e ouviu, para que as gerações futuras soubessem dos pecados dos vigilantes e da justiça do Altíssimo. Capítulo 5. As visões de Enoque sobre o céu, o inferno e o juízo final. Depois de entregar a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, Enoque foi conduzido pelos anjos a diversos lugares para ver as maravilhas dos céus, da terra e dos abismos. Enoque, escriba da justiça, disseram os anjos, estas coisas te serão mostradas para que compreendas a ordem da criação e os destinos reservados para os justos e para os pecadores. Primeiro, ele foi levado a um lugar de águas que não paravam de fluir. Ali, viu rios de fogo e colunas flamejantes que desciam sem fim. O lugar brilhava com uma luz intensa. Que lugar é este? Perguntou Enoque. Este é o extremo dos céus e da terra. Aqui estão os fundamentos do céu, responderam os anjos. Depois, foi conduzido a um lugar onde os elementos estavam misturados: vento, água e fogo. Ali,
viu as bases da terra e os depósitos dos trovões, relâmpagos e tempestades. Tudo estava perfeitamente organizado, conforme o mandamento de Deus. Estes são os tesouros da criação, preparados para o dia em que o Senhor executará juízo sobre os homens e os anjos, disseram os anjos. Em outro local, Enoque viu os vigilantes que haviam sido acorrentados por causa de sua desobediência. Suas figuras eram terríveis, marcadas pelo desespero. Estes são os vigilantes que desceram à terra e se uniram às mulheres. Agora estão acorrentados até o grande dia do juízo. Seus filhos, os gigantes, foram destruídos fisicamente, mas seus espíritos malignos ainda permanecem na terra, espalhando destruição e maldade. Depois, foi levado a um lugar onde estavam os espíritos dos mortos. Havia uma seção para os justos, que descansavam em paz, e outras 3 para os pecadores, cheias de sofrimento. Que lugar é este? Perguntou. Este é o Sheol, onde os espíritos dos homens aguardam o dia do juízo. Os justos estão em paz, mas os pecadores sofrem antecipando o julgamento. No dia final serão lançados no fogo eterno. Em seguida, Enoque viu um local de fogo ardente que jamais se apagava, repleto de colunas flamejantes em movimento constante. Que lugar aterrador é este? Perguntou. Este é o lugar reservado para os espíritos rebeldes, os que rejeitaram a Deus. Aqui permanecerão por toda a eternidade. Foi levado a um monte sagrado, mais alto do que qualquer outro da terra. Sobre ele estava o trono de Deus, cercado por rios de fogo e milhares de anjos que cantavam e louvavam ao Altíssimo. Este é o trono de Deus, disseram os anjos. Ali, Enoque viu uma árvore gigantesca, cuja fruta era mais bela do que qualquer outra. Que árvore maravilhosa é esta! Esta é a árvore da vida. No dia da restauração, será dada aos justos. Eles comerão de seu fruto e viverão para sempre. Então, mostraram a ele um vale cheio de rochas e fogo. Udim, este é o lugar onde os reis e os poderosos que oprimiram os justos serão julgados e destruídos. Enoque visitou diversos lugares da terra, viu os tesouros da criação, montanhas de ouro, prata e pedras preciosas, rios e jardins cheios de vida. Tudo isso foi criado para que os homens desfrutassem, explicaram, mas muitos usaram essas riquezas para a maldade. No dia do juízo, essas coisas serão restauradas aos justos. Depois, foi levado aos céus para observar as estrelas, o sol e a lua. Viu que todos os astros seguiam um curso perfeito, obedecendo às leis de Deus. Assim como as estrelas obedecem a Deus, os homens também deveriam obedecer. Mas os ímpios desobedeceram e por isso enfrentarão o juízo. Por fim, Enoque retornou ao monte sagrado, onde o Altíssimo falou com ele diretamente. O que viste e ouviste deve ser escrito. Estas palavras são para gerações futuras. Os justos viverão em paz e herdarão a terra. Os ímpios serão destruídos para sempre. Eu julgarei toda a criação, e minha justiça será eterna. Enoque concluiu suas visões e registrou tudo o que viu e ouviu. Suas revelações eram um aviso aos ímpios e uma promessa de esperança para os justos, para que soubessem que o juízo de Deus é justo e verdadeiro. As parábolas de Enoque. Introdução. Este é o início do segundo livro de Enoque. Nele estão contidas as visões que recebeu sobre os destinos dos justos e dos pecadores, as maravilhas dos céus e os mistérios do mundo celestial. Este livro é composto por 3 parábolas, cada uma revelada a Enoque pelos anjos que o guiavam. A seguir, começa a segunda visão, voltada para os habitantes da terra. Enoque declarou: Eu, Enoque, fui abençoado pelo Senhor da Glória, o Rei Eterno, que me mostrou todas essas coisas. Nessa visão, foram-lhe revelados os segredos do céu e da terra. Enoque viu o destino final dos homens e dos anjos.
contemplou a morada dos justos, um lugar preparado para eles na eternidade. Também viu o destino dos pecadores, afastados da presença de Deus e lançados ao fogo eterno. Tudo isso lhe foi mostrado para que escrevesse e revelasse às gerações futuras. O Senhor dos céus falou com ele diretamente e lhe mostrou mistérios ocultos da humanidade. O propósito dessas parábolas era ensinar aos homens sobre a justiça, o juízo vindouro e a promessa da vida eterna para os justos. O Senhor dos Espíritos me mostrou todas as coisas, disse Enoque, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Revelou-me os segredos dos céus, as estrelas, os relâmpagos, os trovões e os mistérios ocultos nas profundezas da terra. Tudo me foi mostrado por sua vontade, para que eu fosse uma testemunha fiel. Ao final desse capítulo, Enoque introduziu as 3 parábolas que seriam desenvolvidas a seguir. A primeira parábola, sobre o destino dos justos e dos pecadores, e o dia em que os justos seriam vindicados. A segunda parábola, centrada no Filho do Homem, que será o juiz de toda a criação. A terceira parábola, descrevendo o futuro reino de Deus, a restauração da justiça e a destruição final dos ímpios. Essas parábolas me foram dadas, disse Enoque, para que os homens compreendam que o Senhor dos Espíritos é justo, que seu julgamento é eterno e que todos os segredos ocultos serão revelados em seu tempo. Primeira parábola, o destino dos justos e dos pecadores. Eu, Enoque, vi grandiosas visões reveladas pelo Senhor dos Espíritos. Este é o destino dos justos e dos pecadores que o Altíssimo me mostrou, para que as gerações futuras saibam o que está por vir. Vi os justos se levantando como a luz do sol. Sua justiça brilhava e seus rostos resplandeciam com glória. Não temeriam mais, pois o Senhor estaria com eles e caminhariam em sua luz para sempre. Mas também vi o destino dos pecadores. Foram afastados, expulsos da terra e levados a um lugar de escuridão eterna. Sua vergonha não teria fim, e não haveria descanso para eles em nenhum lugar. Na visão, Enoque viu como o mundo seria transformado. A terra daria seus frutos em abundância. As montanhas e colinas se encheriam de alegria. Os justos caminhariam com o Filho do Homem, e sua luz os acompanharia por toda a eternidade. Esse era o dia da justiça. Os justos seriam vindicados, os pecadores destruídos. O Senhor dos Espíritos levou Enoque a um lugar maravilhoso. A morada dos santos estava cheia de luz e paz. As habitações dos justos eram como um paraíso, cercadas por árvores de frutos belos e perfumados. Ali habitavam os eleitos do Altíssimo, e não havia tristeza entre eles, apenas alegria eterna. Mas o destino dos pecadores também foi revelado. Foram levados a um lugar de tormento, sem descanso nem consolo. Enoque viu sua vergonha e compreendeu que eram testemunhas de sua própria destruição. Na mesma visão, Enoque viu os 4 grandes arcanjos que estão diante do trono de Deus. Miguel, que protege o povo de Deus e luta contra os inimigos. Rafael, que cura enfermidades e guia os justos. Gabriel, que anuncia os juízos do Altíssimo e revela os segredos do céu. Fanuel, que guarda a esperança dos justos e os conduz à vida eterna. Ouviu os 4 arcanjos cantando e louvando ao Senhor dos Espíritos. Suas vozes eram como o rugido de muitas águas. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória. Enoque foi então levado para ver os segredos do céu e da terra. Observou como o sol, a lua e as estrelas seguiam seus cursos com precisão, obedecendo ao mandamento do Altíssimo. Viu os depósitos do vento, da chuva e das tempestades. Compreendeu que tudo estava perfeitamente ordenado, segundo a vontade de Deus. Nos céus, Enoque viu os livros celestiais, onde estavam registradas todas as obras dos homens.
Nos livros, os justos eram lembrados para a vida eterna, mas os pecadores estavam marcados para o castigo. No dia do juízo, esses livros seriam abertos. Cada homem seria julgado segundo suas obras. Enoque também viu a sabedoria descendo do céu, buscando habitar entre os homens. Mas foi rejeitada por causa da maldade. A sabedoria lamentou: não encontrarei lugar entre os homens. Retornarei ao trono do Altíssimo e ali descansarei para sempre. Isso feriu o coração de Enoque. Ao rejeitarem a sabedoria de Deus, os homens também haviam rejeitado sua bênção. Ele contemplou as estrelas no céu, cada uma com um nome e um propósito dados pelo Senhor dos Espíritos. Mas viu que algumas estrelas haviam desobedecido. Abandonaram seus cursos e foram lançadas ao abismo, junto com os anjos caídos. Ali permaneceriam até o dia do juízo, quando seriam destruídas. Enoque viu também os espíritos dos homens. Os justos ascendiam ao céu e eram recebidos com alegria. Mas os pecadores eram rejeitados e enviados a regiões sombrias, onde aguardavam seu castigo. Essas foram as visões que o Senhor dos Espíritos mostrou a Enoque. Ele viu o destino dos justos, que caminhariam na luz de Deus e viveriam em paz para sempre. Viu também o destino dos pecadores, lançados à escuridão eterna, sem descanso, sem consolo. Que os justos se alegrem, pois o Altíssimo é seu refúgio e fortaleza, disse Enoque. Mas que os pecadores tremam, pois o dia do juízo está próximo, e ninguém escapará da justiça do Senhor dos Espíritos. Segunda parábola: o Filho do Homem e o juízo universal. Enoque recebeu uma nova parábola do Senhor dos Espíritos. Nela foram-lhe revelados os mistérios mais profundos sobre o Filho do Homem, aquele que seria o juiz de toda a criação. Isto foi o que vi e ouvi, declarou. Ele viu um trono glorioso, alto e majestoso, cercado por luz e fogo. Sobre o trono estava sentado alguém cujo rosto brilhava como o sol e cujas vestes eram mais brancas que a neve. Milhares e milhares de anjos o cercavam, servindo e cantando louvores. Quem é este que está sentado no trono de glória? Perguntou Enoque. Este é o Filho do Homem, responderam os anjos. Ele foi revelado antes da criação do mundo. Será o juiz dos reis, dos poderosos, dos justos e dos ímpios. Ele trará justiça e luz aos justos e destruirá os perversos para sempre. O Senhor dos Espíritos convocava todas as nações. Homens de todas as posições, dos reis aos mais humildes, se apresentavam diante do Filho do Homem. Ele abria os livros celestiais, onde estavam registradas todas as obras humanas, e cada um era julgado conforme o que havia feito. Enoque viu os reis e os poderosos tremendo de medo. Sabiam que nem sua riqueza, nem seu poder poderiam salvá-los. Tentavam se esconder, mas não havia lugar onde pudessem escapar do juízo. Os justos, porém, eram chamados ao trono. Seus rostos se iluminavam de alegria. Eram reconhecidos por sua fidelidade. O Filho do Homem os levantava e dizia: Vinde, benditos de meu Pai. Herdai o reino preparado para vós desde o princípio dos tempos. Os pecadores, por outro lado, eram afastados, levados a um lugar de escuridão eterna, onde as chamas nunca se apagavam e o tormento não tinha fim. Este é o destino dos que desobedeceram ao Altíssimo, oprimiram os justos e seguiram os caminhos da maldade. Disseram os anjos. Enoque viu os anjos caídos e as estrelas rebeldes também sendo lançados naquele lugar. Clamavam por misericórdia, mas não havia esperança. Haviam desafiado o Criador e corrompido sua obra. Depois, Enoque foi levado a um lugar maravilhoso, onde habitavam os justos. Lá havia árvores carregadas de frutos, rios de água viva e uma luz que nunca se apagava. Este é o lugar preparado para os justos. Aqui viverão em paz, na presença do Filho do Homem, e nunca mais sofrerão.
Os justos cantavam e louvavam ao Senhor dos Espíritos. Santo, santo, santo é o Senhor que nos salvou e nos concedeu a vida eterna. O Filho do Homem não será apenas juiz, disseram os anjos, mas também defensor dos justos. Ele trará justiça ao mundo e eliminará toda a maldade para sempre. Desde o princípio, seu nome foi mencionado diante do Altíssimo, e ele será rei sobre toda a criação. Enoque viu o Filho do Homem estender sua mão e restaurar a terra. Tudo o que havia sido corrompido pelos homens e pelos anjos caídos foi renovado, e a justiça floresceu como uma árvore na primavera. Os justos habitavam em paz. O Filho do Homem governava com sabedoria e poder. Então, o Senhor dos Espíritos falou: Este é o meu Filho, meu eleito, que será luz para as nações. Ele julgará com retidão, e seu reino não terá fim. Todos os segredos serão revelados, e todo joelho se dobrará diante dele. Assim terminou a visão da segunda parábola. Enoque compreendeu o destino dos justos e dos pecadores. Compreendeu que o Filho do Homem é a chave da redenção e do juízo. Isso me foi revelado, declarou, para que as gerações futuras saibam e vivam em justiça, pois o dia do juízo está próximo. Que os justos confiem no Senhor, pois Ele é seu refúgio e fortaleza. E que os pecadores se arrependam, pois o juízo do Filho do Homem será justo e verdadeiro. Terceira parábola: o reino de Deus, a restauração da justiça e a destruição dos ímpios. Enoque recebeu a terceira parábola do Senhor dos Espíritos. Nela, viu o futuro reino de Deus, onde a justiça prevaleceria para sempre, e o destino final dos ímpios, que seriam eliminados da criação. Isto foi o que vi e ouvi, disse ele. Em suas visões, viu novamente o Filho do Homem sentado num trono de glória, cercado de luz e fogo. Todo o céu estava cheio de anjos que o serviam. Sua presença enchia a criação com paz e justiça. Ele estendeu sua mão e a terra foi renovada. Os justos caminhavam em sua luz, e tudo o que havia sido corrompido foi restaurado. O mundo inteiro se encheu de justiça. Não havia mais lugar para o mal. O Filho do Homem julgava os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos. Eles eram levados diante de seu trono. Os livros celestiais foram abertos. Tudo o que haviam feito estava registrado. Não havia como fugir. Ajoelharam-se diante dele, não por reverência, mas por medo. Clamavam por misericórdia, mas o Filho do Homem disse: Vós conhecieis a verdade, mas escolhestes o mal. Agora recebereis o castigo que preparastes para vós mesmos. Então foram afastados e levados ao abismo eterno, onde as chamas nunca se apagam e onde não há descanso. Depois, Enoque viu o Senhor dos Espíritos renovar a terra. As montanhas e os vales se enchiam de vegetação. Os rios fluíam com águas puras. As árvores frutificavam em abundância. Tudo o que havia sido destruído pelo pecado foi restaurado ao seu estado original. Os justos herdavam a terra. Viviam em paz, sem temor nem dor. Sua luz brilhava como o sol. A glória do Senhor estava com eles. O Filho do Homem caminhava entre eles. Sua presença enchia o mundo de alegria. Os anjos disseram: Isto é o que o Altíssimo preparou para os justos. Aqui não haverá mais morte nem sofrimento. Tudo será perfeito na presença do Senhor. Em outro lugar, Enoque viu os vigilantes caídos sendo levados diante do Filho do Homem. Estavam acorrentados, tomados de terror. Sabiam que não havia esperança para eles. Haviam corrompido a criação e desobedecido ao Altíssimo. Foram julgados por seus pecados. O Filho do Homem declarou: Fostes criados para proteger a justiça, mas escolhestes o mal. Agora sereis eliminados da criação. Nunca mais vereis a luz. Os anjos caídos foram lançados ao abismo, onde permaneceriam por toda a eternidade.
Os espíritos dos Nefilins, filhos dos vigilantes, também foram julgados e enviados ao tormento eterno. Depois dessas visões, Enoque contemplou o reino de Deus sendo estabelecido para sempre. Os justos viviam em perfeita comunhão com o Altíssimo. O Filho do Homem governava com justiça e sabedoria. Todo o universo estava cheio de sua glória. E os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória. Seu reino não terá fim. Enoque viu como todo joelho se dobrava diante do Filho do Homem e como cada língua confessava o seu nome. Os segredos do céu e da terra foram revelados. Não havia mais escuridão, nem maldade. Tudo estava em perfeita harmonia sob o governo do Altíssimo. Então o Senhor dos Espíritos falou: Enoque, estas coisas te foram reveladas para que as gerações futuras as conheçam. Que os justos vivam em esperança, pois o dia da sua salvação está próximo. Mas que os pecadores se arrependam, pois o dia do juízo está às portas. Ninguém escapará da minha justiça. Eu renovarei minha criação e tudo o que foi corrompido será purificado. Os justos brilharão como as estrelas, e sua alegria não terá fim. Mas os ímpios serão eliminados, e sua memória desaparecerá para sempre. Assim terminou a visão da terceira parábola. Enoque viu a justiça triunfar sobre o mal. Viu o reino de Deus ser estabelecido para sempre. Essas palavras foram escritas para que as gerações futuras as lessem e compreendessem que o Altíssimo é justo e verdadeiro. Que os justos se alegrem e confiem no Senhor, porque o seu reino é eterno. E que os pecadores se arrependam, pois o juízo do Filho do Homem será justo e ninguém escapará dele. O livro astronômico, o livro das luminárias. O livro das luminárias começa com Enoque sendo levado pelos anjos para observar os segredos do céu e da terra. Nessa nova etapa, são revelados a ele os movimentos do sol, da lua, das estrelas e os ciclos do ano. Tudo perfeitamente ordenado segundo os mandamentos do Altíssimo. Essas revelações não apenas descreviam a precisão do cosmos, mas também serviam como testemunho da obediência da criação diante da desobediência dos homens. Enoque relatou: Eu fui levado pelo anjo Uriel, encarregado das luminárias celestes. Ele me mostrou os caminhos do sol e disse: Este grande luminar é o que dá luz ao mundo e governa o dia. A cada dia, ele nasce pelo portal do leste e se põe no portal do oeste, cumprindo seu curso conforme as ordens do Altíssimo. Uriel explicou que o sol possui 6 portais, pelos quais entra e sai durante o ano. Nos dias longos do verão, usa os portais mais altos. Nos dias curtos do inverno, os mais baixos. Assim, o ano se completa com exatidão em 364 dias. O Sol cumpre seu curso anual sem jamais se desviar. Cada estação tem seu tempo designado. Tudo isso foi estabelecido pelo Senhor desde o princípio dos tempos. O Sol, como foi mostrado a Enoque, segue um curso preciso, marcando as estações. Primavera, dias e noites equilibrados. Verão, os dias se alongam. Outono, os dias começam a encurtar. Inverno, as noites predominam. Cada estação cumpre seu propósito na criação. Uriel mostrou como o sol não apenas regula o tempo, mas também a vida na terra. Sem seu calor e luz, nada poderia crescer. Ele é um testemunho constante da grandeza do Altíssimo. Depois, Enoque foi levado para observar os movimentos da lua. Uriel explicou: A lua segue um curso diferente do sol. Ela completa seu ciclo em 29 ou 30 dias, conforme o mês. Durante esse tempo, sua luz cresce e depois diminui. Enoque viu a luz da lua aumentando durante a primeira metade do mês, até encher-se completamente. Depois, a luz diminuía até desaparecer. Embora sua luz não seja própria, disse Uriel, ela reflete a luz do sol. Juntas, as luminárias iluminam a terra e marcam os tempos e as estações.
A lua regula os meses, está conectada às marés e aos ciclos da vida. Serve como complemento ao sol, mantendo o equilíbrio da criação. Mas Uriel advertiu: nos últimos dias, os homens corromperão o conhecimento dos ciclos do sol e da lua. Desviarão os tempos e as estações estabelecidas por Deus. Então, Enoque foi levado para observar as estrelas. Cada estrela tem um nome e um propósito dados pelo Senhor dos Espíritos, disse Uriel. Elas seguem seus caminhos com fidelidade e nenhuma se desvia, exceto aquelas que desobedeceram e foram lançadas ao abismo. Enoque viu as constelações girando com exatidão, marcando as estações e os anos. Essas estrelas são um testemunho da glória do Altíssimo. Sua obediência é exemplo para os homens, afirmou Uriel. Mas os homens, em sua insensatez, desobedeceram a Deus e corromperam sua criação. Algumas estrelas se rebelaram, abandonaram seus cursos designados e foram julgadas. Junto com os anjos caídos, foram lançadas ao abismo. Lá permanecem acorrentadas, aguardando o dia do juízo final. Essa rebelião das estrelas é um lembrete das consequências da desobediência. Por fim, Uriel mostrou a Enoque a divisão do ano. O ano tem 364 dias, divididos em 4 estações. Cada estação tem sua duração exata. Tudo isso foi estabelecido pelo Altíssimo, para que os homens vivam em harmonia. Do céu, Enoque viu que os luminares não apenas cumpriam um propósito funcional, mas também serviam como testemunhas do juízo divino. No dia do juízo, o sol, a lua e as estrelas dariam testemunho contra os ímpios, revelando como haviam obedecido ao Altíssimo, enquanto os homens desobedeceram. Então o Senhor dos Espíritos falou: que os homens aprendam com as luminárias a obedecer aos meus caminhos. Elas seguem meus mandamentos com fidelidade, enquanto os homens se desviaram. O Altíssimo advertiu Enoque que nos últimos dias muitos corromperiam o conhecimento dos ciclos do sol, da lua e das estrelas. Mudariam os tempos e as estações e se afastariam da verdade. Mas os justos permanecerão firmes, disse ele. Serão guiados pela minha luz e não serão enganados pelos ímpios. Assim se concluiu o livro das luminárias, uma revelação dada a Enoque para que as gerações futuras compreendessem a obediência do cosmos e a importância de caminhar em justiça. A ordem do sol, da lua e das estrelas é um testemunho constante da grandeza e da autoridade do Altíssimo, e uma advertência àqueles que desobedecem. Bendito seja o Senhor dos Espíritos, concluiu Enoque, que criou os céus e a terra com sabedoria e perfeição. Que os homens aprendam com as luminárias e glorifiquem seu nome para sempre. O livro histórico, o dilúvio e a história simbólica da humanidade. Esta nova parte do livro de Enoque apresenta 2 visões importantes. A primeira trata do juízo do dilúvio. A segunda, conhecida como a visão dos animais, descreve simbolicamente toda a história da humanidade, de Adão até o juízo final. A primeira visão, o dilúvio. Eu, Enoque, estava em minha casa descansando quando tive uma visão, relatou. Vi o céu desabar e cair sobre a terra. As águas engoliam tudo e toda a criação era destruída. Diante daquela cena, Enoque estremeceu e clamou: Ó Senhor dos Espíritos, o que é isso que eu vi? Será toda a criação destruída? O que será dos justos naquele dia? Então o Altíssimo respondeu: Enoque, esta visão é sobre o juízo que virá sobre a terra por causa da maldade dos homens. Enviarei um grande dilúvio para purificar a criação. No entanto, preservarei os justos. Advertirás tua família, e dentre eles levantarei um homem que será meu servo. Ele construirá uma arca, e nela se salvarão ele e os que estiverem com ele. Enoque sentiu alívio. Soube que mesmo no juízo, os justos não seriam esquecidos.
A segunda visão, a história simbólica da humanidade. Em outra visão, conhecida como a visão dos animais, Enoque viu a história da humanidade representada por figuras de animais. Os homens apareciam como bois, vacas, carneiros e ovelhas. As nações como grupos distintos. Anjos surgiam como guias ou juízes ao longo do relato. Vi uma vaca branca sair da terra, contou Enoque. Essa vaca era Adão, o primeiro homem. Depois, outra vaca branca nasceu. Era Sete. Em seguida, mais vacas brancas surgiram, representando os primeiros homens justos que andaram com Deus. Mas com o tempo, algumas vacas começaram a se misturar com outros animais. Da mistura, surgiram criaturas estranhas. Isso simbolizava a corrupção da humanidade e o pecado que se espalhava. Os anjos observavam, tristes, ao ver os homens se afastando dos caminhos da justiça. Então, o Senhor dos Espíritos chamou um anjo e lhe ordenou que construísse uma arca. A arca foi erguida para proteger as vacas brancas justas da destruição. Depois, as águas cobriram toda a terra. Tudo o que não estava dentro da arca foi destruído. Após o dilúvio, uma nova vaca branca saiu da arca. Era Noé. Dele nasceram 3 bezerros, Sem, Cã e Jafé. Eles deram origem a novas nações. Enoque viu os homens construindo uma torre muito alta, tentando alcançar o céu. Mas o Senhor dos Espíritos a destruiu e dispersou os animais por toda a terra. Era a Torre de Babel e a divisão das nações. Então, anjos foram enviados para guiar as vacas brancas. Eles protegiam os justos e os conduziam por caminhos retos. No meio do rebanho, surgiu um carneiro especial, cheio de glória. Ele era um líder justo, enviado pelo Altíssimo para guiar as ovelhas perdidas. Este carneiro reunirá os justos, disseram os anjos, e os levará ao lugar que o Senhor preparou para eles. Mas os lobos e os predadores, símbolos dos ímpios, seriam destruídos. Na parte final da visão, Enoque viu como o Senhor dos Espíritos estabelecia o seu reino na terra. As ovelhas brancas, os justos, viviam em paz, enquanto os lobos e predadores, os ímpios, eram eliminados para sempre. A terra foi renovada. Não havia mais espaço para a maldade. A luz do Altíssimo enchia toda a criação, e o próprio Senhor dos Espíritos habitava entre os homens. Os justos viviam em alegria eterna, relatou Enoque, enquanto os ímpios eram esquecidos. Então Enoque escreveu: essas visões foram dadas para as gerações futuras, como advertência aos ímpios e como esperança para os justos. O juízo do Altíssimo é justo e verdadeiro. Caminhai na justiça, pois o dia do juízo está próximo. Assim se concluem as visões sobre o dilúvio e a história da humanidade. Revelações de juízo, redenção e a promessa de um reino eterno de justiça. Quinta parte. Advertências e bênçãos de Enoque. Eu, Enoque, escrevo estas palavras como advertência para os pecadores e como esperança para os justos. Essas revelações me foram dadas pelo Senhor dos Espíritos, que me mostrou os destinos finais dos homens, tanto dos que seguem a justiça, quanto dos que escolhem a maldade. Palavras aos meus filhos e às gerações futuras. Meus filhos, ouvi minhas palavras e guardai-as em vossos corações. Elas são verdadeiras e eternas. Vivei em justiça, caminhai na verdade. Não sigais os caminhos dos pecadores e não vos afasteis dos mandamentos do Altíssimo, pois ele vê todas as coisas e nada escapa do seu olhar. Falo também às gerações futuras. Virão dias de tribulação, mas o juízo do Altíssimo também virá. Os pecadores pensarão que podem escapar, mas o Senhor não se esquecerá de suas obras. Ele verá como oprimiram os justos, derramaram sangue inocente e corromperam a terra. Serão levados a um lugar de escuridão eterna, onde não haverá descanso nem consolo.
e sua memória será apagada da criação. Sobre o destino dos pecadores, vi como os pecadores prosperavam neste mundo, cheios de riquezas e poder. Achavam que sua posição os protegeria, mas tudo o que possuíam foi-lhes tirado. Eles foram testemunhas de sua própria destruição. Não havia ninguém para ajudá-los. Vi como eram levados ao abismo, onde as chamas ardiam sem cessar. Clamavam por misericórdia, mas não havia resposta. Haviam desobedecido ao Senhor dos Espíritos e corrompido sua criação. O Altíssimo julgará cada um segundo suas obras, e não haverá desculpa para os que trilharam o caminho da maldade. Há recompensa dos justos, mas também vi o destino dos justos, disse Enoque, e meu coração se encheu de alegria. Vi como os anjos os recolhiam e os levavam a um lugar de paz e luz, onde não havia sofrimento nem dor. Apenas alegria eterna na presença do Altíssimo. Os justos brilhavam como estrelas, e sua luz iluminava tudo ao redor. O Senhor dos Espíritos caminhava entre eles. Sua glória os enchia de vida. Eles herdaram a terra renovada, onde não havia mais morte, nem corrupção. Digo-vos isso, meus filhos, para que não temais os dias de tribulação. Embora os pecadores pareçam prosperar agora, seu tempo é breve. Vossa recompensa está garantida no reino do Altíssimo. As semanas de Enoque. Então o Senhor dos Espíritos revelou a Enoque uma visão da história humana dividida em 10 semanas. Enoque viu, na primeira semana, a criação dos céus, da terra e de Adão, o primeiro homem. Na segunda semana, o surgimento do pecado e o dilúvio que purificou a terra. Na terceira semana, Abraão e sua linhagem, escolhida para ser um povo santo. Na quarta semana, a entrega da lei a Moisés para guiar os homens na justiça. Na quinta semana, os reis e profetas que conduziram Israel. Na sexta semana, a corrupção do povo e seu exílio entre as nações. Na sétima semana, o Messias, o Salvador, que traria redenção e destruiria o poder do pecado. Na oitava semana, a justiça florescendo e os justos herdando o reino. Na nona semana, o juízo dos pecadores e a eliminação de toda a maldade. Na 10ª semana, um novo céu e uma nova terra, onde os justos vivem em paz eterna e o Senhor dos Espíritos reina sobre toda a criação. Essas semanas são um testemunho da justiça do Altíssimo e do seu plano eterno para a humanidade. Enoque escreveu: Sabei que tudo o que foi prometido se cumprirá. Vi como os justos louvavam ao Altíssimo, dizendo: Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que nos deu a vida eterna e nos livrou da maldade. Seus juízos são justos e sua misericórdia é eterna. Mas também vi como os pecadores clamavam em desespero, porque não ouvimos as palavras de advertência, porque seguimos nossos próprios caminhos. Agora estamos nas trevas e não há esperança para nós. Então Enoque escreveu: Meus filhos, escrevo estas palavras para que vós e as gerações futuras saibam que o Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. Caminhai em seus caminhos e encontrareis paz no reino eterno. Mas, se vos afastardes de sua lei, vosso destino será o abismo. O juízo do Altíssimo é iminente. Os justos brilharão como as estrelas e os pecadores serão apagados da criação. Que estas palavras vos sirvam de advertência e esperança, pois o Senhor dos Espíritos governa sobre toda a criação e seu reino será eterno. O nascimento de Noé e o grande dilúvio Enoque continuou seu relato. Vi como Matusalém, meu filho, se aproximou de mim com grande preocupação e me disse: Pai, nasceu um filho a meu filho Lameque, mas esta criança não é como as outras. Sua pele é branca como a neve e vermelha como a flor de uma rosa. Seus cabelos são brancos como a lã e seus olhos brilham como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, ilumina toda a casa como a luz do dia. Pai,
Esta criança não parece humana, parece descendente dos anjos do céu. O que significa isso? O que devo fazer? Quando ouvi estas palavras, estremeci, porque entendi que o nascimento desta criança era um sinal do que estava por vir. Então fui em oração ao Senhor dos Espíritos e pedi que me revelasse o significado deste acontecimento. O Senhor me respondeu: esta criança, Noé, será o homem justo que salvará a humanidade do juízo que está por vir. Decidi enviar um grande dilúvio sobre a terra para purificá-la de toda corrupção, mas por meio de Noé e sua descendência, a terra será restaurada. Ele será preservado e os justos que estiverem com ele serão salvos, enquanto os ímpios serão destruídos. Voltei a Matusalém e disse: esta criança é especial, porque o Senhor dos Espíritos a escolheu para uma grande missão. Cuide dela, pois ela será o salvador das gerações futuras. Capítulo 14. O juízo final e o destino dos pecadores. Nas visões finais de Enoque, ele viu o destino dos pecadores. Vi como eram levados a um lugar de escuridão eterna, onde o fogo ardia sem cessar. Ali não havia descanso nem consolo, apenas lamento e desesperação. Eles clamavam: por que não ouvimos as palavras de advertência? Por que seguimos nossos próprios desejos e desobedecemos ao Altíssimo? O Senhor dos Espíritos respondeu: estas coisas foram dadas como advertência para as gerações futuras, que os homens saibam que não há esperança para aqueles que se rebelam contra mim. Suas riquezas não os salvarão, e seu poder não os livrará do juízo. Serão esquecidos, e sua memória será apagada da criação. Vi também como os anjos caídos e os nefilins foram julgados. Eles foram amarrados e lançados no fogo eterno, onde permanecerão por toda a eternidade. Assim será o destino de todos que desobedecem ao Senhor dos Espíritos. Essas palavras foram um lembrete para que os homens caminhassem em justiça e evitassem o caminho dos pecadores. O destino dos justos e a promessa eterna. Em contraste, Enoque viu o destino dos justos. Seu coração se encheu de alegria ao ver como eram levados a um lugar de luz e paz, onde habitavam na presença do Senhor dos Espíritos. Ali não havia dor nem sofrimento, apenas alegria eterna. Os justos brilhavam como as estrelas do céu, e sua luz iluminava toda a criação. O Altíssimo caminhava entre eles, e sua glória os enchia de alegria. Eles herdaram a terra renovada, onde não havia mais morte nem corrupção. O Senhor dos Espíritos disse a Enoque: escreva estas palavras para os justos, para que saibam que sua fé não será em vão. Embora sofram neste mundo, sua recompensa será grande no reino eterno. Eu sou seu refúgio e fortaleza, e não os abandonarei. Capítulo 16. O fim de Enoque e seu destino. Depois de receber todas essas visões, Enoque soube que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele chamou seus filhos e disse: meus filhos, estas são as palavras que o Senhor dos Espíritos me confiou. Guardai-as em vossos corações e ensinai-as às vossas gerações. Caminhai em justiça e verdade e evitai os caminhos dos pecadores, para que encontreis paz no reino do Altíssimo. Então o Senhor dos Espíritos chamou Enoque, e ele foi levado ao céu pelos anjos. Vi como a terra se afastava de mim, e fui levado ao lugar onde o Altíssimo habita em glória eterna. Ali foi-lhe dado um lugar entre os justos, e seu espírito descansou em paz. Estas são as palavras de Enoque, escritas para as gerações futuras. Que os homens saibam que o Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. Seus juízos são eternos, e ninguém escapará de sua justiça. Caminhai em seus caminhos, e encontrareis a vida eterna. Mas, se vos rebelardes contra ele, vosso destino será o abismo. Fechamento do livro de Enoque. Assim termina o relato do justo Enoque, que foi levado ao céu para ser testemunha dos mistérios do Altíssimo.
Suas palavras são um testemunho para toda a humanidade, uma advertência para os pecadores e uma esperança para os justos. Que todos os homens ouçam e guardem estas palavras, escreveu Enoque, porque o juízo do Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. O livro de Enoque e sua influência espiritual. O livro de Enoque é considerado um texto apócrifo, o que significa que não está incluído no cânon oficial das escrituras da maioria das tradições religiosas, como a Bíblia cristã. A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto ou secreto. Isso não implica necessariamente que o conteúdo do livro seja falso ou careça de valor, mas sim que sua autenticidade e autoridade como escritura sagrada tem sido objeto de debate. Apesar disso, o livro de Enoque influenciou profundamente a literatura religiosa e a compreensão de temas como os anjos caídos, o juízo final e o destino dos justos e dos ímpios. Ele é considerado uma obra fascinante e misteriosa, que oferece uma visão única do pensamento espiritual e teológico de sua época. Obrigado por acompanhar até o final desta jornada através do fascinante livro de Enoque. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhá-lo com alguém que também possa apreciá-lo. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Que Deus te abençoe. Amém.